Tem uma proposição que o Orson Scott Card faz em um desses comentários dele, que é que a principal diferença entre a fantasia e a ficção científica, esqueça tudo isso que você ouviu falar. A diferença é muito simples. Livros de ficção científica têm parafusos, arrebites na capa. Livros de fantasia têm árvores. Sim. Sim. E olha, eu posso falar uma coisa? Depois que terminei de ler o Ender's Game, eu baixei uma caralhada de coisa do Card. E eu baixei uma saga de fantasia dele, que chama The Tales of Alvin Maker. E eu tô vendo aqui na Wikipedia o primeiro livro da saga, que se chama Seventh Son, Sétimo Filho. E a capa da primeira edição do primeiro livro dessa saga tem um moleque embaixo de uma árvore. O que vocês acham dessa distinção entre fantasia e ficção científica dentro do que se chama de ficção especulativa? Gente, eu quero saber primeiro o que é ficção especulativa. A ficção científica e a fantasia caem na ficção especulativa, que é um tipo de ficção em que você trabalha com a sua narrativa sobre pressupostos de um mundo que não existe. A gente quer voar e não pode, mas você cria um elemento de superação que pode ser um avião ou um tapete voador. Você quer atravessar o caminho entre dois lugares sem percorrê-lo, você pode se teleportar da Enterprise para a superfície de um planeta, ou você pode se aparatar com uma magia do Harry Potter. Mas no fim das coisas, é uma ficção baseada na ideia da especulação. Sim, você consegue fazer a coisa de qualquer maneira nas duas, coisa que você não conseguiria fazer numa ficção normal, entendeu? É um cenário que te permite enfiar um elemento novo e diferente do da realidade aparentemente real e que estrutura o cenário narrativo por causa disso. Esse elemento de ficção especulativa, ele acaba não funcionando para todo tipo de ficção, não. Menos vocês estão dizendo que a ficção especulativa seja... Vocês citaram muitos exemplos de objetos, de coisas que a ficção cria para poder ser possível realizar alguma coisa. Se a gente for pegar, por exemplo, a ideia do realismo mágico, realismo fantástico, ele também, pela narrativa, ele faz coisas que na realidade extratexto não funcionam, não existem. Eu acho que tem uma diferença aí. E, por exemplo, se tu tá falando de realismo mágico ou de um texto fantástico ou maravilhoso, no sentido da teoria literária, a explicação inusual ou diferente do que aconteceria na realidade, ela não precisa ser dada, ela não precisa fazer sentido. Exatamente, ela não é a base, normalmente ela não é a base do texto, né? Na ficção científica e na fantasia, eu sinto que há sempre uma necessidade de se explicar. Tem que ter uma lógica. De ter uma lógica interna. Ou pelo menos na boa ficção científica e fantasia. Sim, claro. Tem sentido, né? Sim. Vamos lá. Eu sou o Vitor Caparica. Eu sou o Arthur Malaspina. Eu sou o Leandro Durazo. Eu sou o Thiago Augusto. E hoje a gente tá falando de Ender's Game, o jogo do Exterminador. Você está ouvindo Cego em Tiroteio, o podcast do blog cegoemtiroteio.com. Ender's Game, o jogo do Exterminador, de Orson Scott Card. Esse romance de ficção científica, esse premiadíssimo romance de ficção científica, foi lançado nos Estados Unidos em 1985 pela Tor Books. E no Brasil, quais são os dados de publicação dele, Thiago? São duas edições. Uma em 1990 pela editora Aleph, na coleção Zenith, com a tradução do Norberto de Paula Lima, e a segunda pela Devir em 2006, tradução do Carlos Ângelo. Eu, assim como o Arthur, conheci o jogo do Exterminador pelo Leandro, que trouxe o livro pro nosso círculo pela primeira edição, né, Leandro? Foi. Eu tava pensando agora com o Thiago falando das publicações, eu conheci o Ender's Game, o jogo do Exterminador, como ele é traduzido nas duas edições ele tem o mesmo título, né? Sim. Então eu conheci o jogo do Exterminador, eu acho que na época em que lançou a segunda edição, ou um pouco antes, porque eu lembro de ter lido notícias falando dessa nova edição, e calhou de eu achar num sebo, na época, em 2005 talvez, ter encontrado a primeira edição do livro. Aí eu li muito rápido, porque é muito bom, e falei, puta merda, o pessoal tem que ler isso, e deixei na mão do Arthur. Sim, o Leandro passou em casa um dia, me entregou na mão o livro, uma edição velhíssima que ele tinha comprado no sebo, provavelmente por 30 centavos. 50
China, talvez. Deu na minha mãe e falou, ó, lê isso aqui. Aí eu li, ué. Não discuti, não pus atrás da fila de leitura, simplesmente li e fiquei maluco. Depois disso eu ainda fiquei 1 ano ouvindo vocês dois falando desse livro. Essa edição que a Devir lançou, ela é feita em cima de uma edição de 1991, lançada lá nos Estados Unidos, que tem uma revisão do livro e uma introdução do próprio Scott Card. É tida como a versão definitiva do livro. Provavelmente. Foi a que eu li, inclusive, nessa segunda leitura pro podcast, eu li a versão no original, essa publicação de 91. Que tem a introdução em que o Card fala algumas das coisas que o Capa mencionou que ele fala no fim do audiobook. Bom, o enredo ele situa-se ao redor do Andrew, que é conhecido como Ender. Ele é o terceiro garoto de uma família de uma época onde é muito rígido o controle populacional. O livro se passa num futuro razoavelmente bem distante. Eles falam data? Acho que não. Não, mas a gente percebe que é um futuro onde a Guerra Fria progrediu, né? Continuou. Do original você percebe que é bem o futuro dos anos 80 mesmo, né? Sim. É assim, é como se fosse 86 ou 91. É um futuro que talvez tenha um passado diferente. Então a merda que deu foi num passado recente, a gente tá num futuro não muito distante, e por isso que o cenário muda bastante, porque em tese é como se a gente estivesse mais ou menos na nossa época. Não na nossa agora, 2012, mas... Antes disso teve uma guerra mundial, e é uma guerra que parou por causa de uma invasão alienígena. Foi daí que na Terra parou-se de fazer uma guerra entre os humanos entre si, pra se direcionar para uma guerra externa, né? Dá pra imaginar mais ou menos uma distância temporal aí, é por causa da questão das invasões, né? Que o texto que o Thiago tá falando tá situado num cenário na terceira invasão, então já tiveram 2 há séculos, ou 1 século, então por isso a gente tem uma noção mais ou menos de futuro, mas não tem nada exato. E qual que é a situação ao redor desse garoto, né? Houve 2 invasões que aconteceram na Terra, a população conseguiu vencer, mas eles não acreditam que seja possível vencer uma próxima, caso haja. Então eles estão treinando desde já um batalhão para poder lutar contra essa raça alienígena, e o Ender é um dos escolhidos para ir para esse treinamento. A importância do Andrew nesse contexto, né, ele só existe porque ele vem de uma família, como chama o nome da família dele? Wiggin. A família Wiggin tem um terceiro filho nesse mundo de natalidade controlada, porque aparentemente os pais têm genes muito bons que podem dar uma cria perfeita para controlar perfeitamente o batalhão perfeito para acabar com essa guerra. Acontece que os 2 primeiros filhos deles não tiveram, quando crianças, não conseguiram passar nos testes, nos vestibulares para a escola militar, e aí o governo, os militares, deram quase que uma ordem para os pais terem outro filho, um terceiro, para dar sequência aos genes deles, que tinham sei lá qual qualidade importante. E aí o Ender, ele nasce já como o cara que vai ser levado para a escola militar para ser treinado como um comandante e para dar aí seguimento à tentativa de sobrevivência da espécie humana. Tem que contextualizar que não é só uma quebra de uma lei, né, eles terem um terceiro filho. Tem todo um contexto social. Fica claro que a população abraçou essa ideia de que só pode ter 2 filhos, e os terceiros filhos que eventualmente existem são tratados como a escória. A família Wiggin, ela tinha tido um primeiro filho, que é o Peter. O Peter era uma criança absolutamente genial e que era tudo que o governo precisava para ser o comandante que eles queriam. Só que ele tinha um gênio que não era o necessário. Ele é praticamente um psicopata. Então o governo pediu para que os Wiggins tivessem um segundo filho. E seria bom que fosse uma menina. E foi uma menina. Porque eles acharam que se fosse uma mulher, talvez o gênio fosse amainado. De fato, ela tivesse mais compaixão e tal. E de fato foi, a Valentine ela é muito mais boa do que o Peter. Ela é igualmente genial, só que ela é muito mais delicada, ela é muito mais... Até demais. Até demais. Afetuosa, compassiva, compreensiva. A ideia é essa, ela é muito calma, ela é muito compassiva. Então ela também não serviu para o que eles precisavam. Aí, eles tentaram investir mais uma vez nessa família. Então na verdade não é uma permissão, eles pediram, eles meio que ordenaram
para que a família tivesse um terceiro filho, coisa que a família não queria ter, torcendo para que esse terceiro filho tivesse finalmente, levasse a genialidade dos outros dois e tivesse finalmente o gênio necessário. O Ender, o nome dele é Andrew, né? E ele é chamado de Ender, porque Ender é o nome que a irmã dele, que é a Valentine, chamava ele quando ele tinha acabado de nascer, porque ela era bem pequenininha, porque ela não conseguia pronunciar o nome Andrew. Sim. E meio que fica como um nome pra ele. E é importante porque dá todo o sentido pro personagem. Totalmente. Que afinal, Ender significa algo próximo ao exterminador. Do nome do livro, traduzido. Que é o cara que termina com as coisas, né? O Ender, ele é a característica básica do personagem, é que ele termina o assunto. Essa capacidade dele de terminar com os ciclos, de acabar com o assunto, a gente vê bem no começo do livro, quando ele, ao ser cercado por um grupo de valentões de 7, 8 anos na escola, ele com 6, ele tem uma atitude desmedidamente violenta que incapacita, acaba com o garoto que estava tentando intimidar ele e que acaba sendo o principal argumento que convence o Coronel Graff e o Major Anderson, os dois personagens cujo diálogo começa o livro e inicia cada capítulo, são os masterminds, os manipuladores do cenário, que convence eles de que o Ender, ao contrário do Peter e da Valentine, é adequado, de que ele de fato é a medida certa. E assim o Coronel Graff vem até a Terra, faz um mind game bem legal com a família do Ender e acaba levando ele de bom grado, com todo mundo achando que foi a melhor coisa mesmo a ser feita. Mesmo que a gente use alguns elementos literários ou mesmo que a gente não use, uma coisa fica bem clara. Algumas obras sempre trabalham com duas linhas narrativas. Uma está na superfície e a outra está ali no underground, né? E acho que um dos elementos que mais me chamou a atenção na narrativa desse foi justamente a boa composição que ele faz entre aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Mas isso com toda certeza. E aliás é um dos pontos que eu mais comento sobre esse livro, que ele definitivamente não é a história de um garoto no espaço lutando para salvar o mundo. O livro constrói uma metáfora muito produtiva de diversos temas diretamente ligados à condição social humana, que vão desde o ódio racial e do fundamentalismo nacionalista até essa desumanização do seu inimigo no meio de uma guerra, que é o que a gente vê entre essas duas raças, dos humanos e dos insecta, perfeitamente análogo ao que se vê entre as etnias e os povos, né, no nosso mundo. São espécies diferentes, eles não têm nem como se comunicar, na verdade. O problema de comunicação é porque a comunicação era impossível. E claro que tinha falta de comunicação entre espécies diferentes, ou seja, os humanos e os buggers ou insecta ou abelhudos, né, na segunda tradução. Exato. Sim, que a gente usemos o que cada um quer falar, vai, tanto faz. Os inimigos, os extraterrestres. É claro que, tomando esse contexto todo de ódio e de medo, porra, o livro foi escrito na Guerra Fria. Pode ter todo o contexto pontual, sendo bem genéricos, mas pontual da Guerra do Vietnã, ou dessas questões mais imediatas, mas a Guerra Fria foi uma constante que permeou toda a ficção científica na década de 70, de 60 até 80, enfim, e que a Guerra Fria é justamente a falta da comunicação e, em vários casos, a negativa quanto ao se comunicar, né? Então é claro que os buggers não tem como falar com os humanos não tem como falar com os buggers, e é por isso que a gente lê o livro sendo já na terceira invasão alienígena, um moleque de 6 anos sendo treinado pra descer o cacete, porque eles não conseguem se comunicar. É porque o que acontece é que tá rolando um ódio generalizado na raça humana contra esses alienígenas que nos atacaram. Um ódio, convenhamos, bastante justificável, já que eles tentaram nos exterminar, mas esse ódio está implantado e disseminado por toda a cultura. As crianças brincam de pôr máscara dos insetos alienígenas, e os outros são os fuzileiros, e os fuzileiros sempre vencem, sabe? Os pais até incentivam. Tem uma hora que o pai do Ender fala pra mãe dele sobre a máscara de inseto que as crianças usam, que o Peter usa para brincar com o Ender, que se nós afastarmos os brinquedos, a guerra não vai embora junto com eles. Então há esse ódio todo que permeia toda a narrativa de ponta a ponta.
o ódio dos humanos pelos insecta. Então essa visão desumanizada, eles não são nada que se possa considerar como válido de qualquer coisa. Eles são bons, insecta bom é insecta morto. Além do ódio contra os insecta, que é o ódio justificado porque a Terra teve 2 invasões deles, tem o medo também, porque todo mundo sabe que a frota tá preparando as defesas ou os ataques, enfim, para uma terceira invasão. Em alguns momentos do livro acontece essa discussão. E se os buggers vierem de novo, se tiver a terceira invasão, a gente consegue? A gente passa dessa? Mas mais importante do que os elementos que levam a esse ódio é o ódio em si, né? A relação em si, que a metáfora que o livro faz humana da guerra, do nacionalismo, desse fundamentalismo nacionalista que faz você deixar de enxergar o seu inimigo como algo humano. Então você não tem pudores em usar técnicas absolutamente cruéis para enfrentá-lo, porque ele não é humano, ele é só o inimigo. Eu acho que na verdade não chega a existir uma desumanização, porque não existe uma humanização. Eles nunca são considerados, em contexto nenhum, como parecidos. Eles são o terror encarnado. É algo que surge do nada, surge violentamente e destrói tudo. Então, essa discussão, são poucos os personagens na obra. A gente sente a discussão como algo interno do Ender, mais do que como algo que está pairando pela obra. Eu tava lendo agora, recentemente relendo, os buggers, os insectos, os inimigos, eles só vão ser descritos em detalhes, ou a gente só vai começar a ter uma noção visual do que eles são no fim do livro. Porque até então, se evita completamente de falar como eles são, de qual a cor deles, qual é a forma deles, como é a nave deles. A própria narrativa vai se esquivando disso e vai deixando a presença deles no cenário realmente como uma entidade. Exatamente, porque a ideia deles como o próprio medo, né? Exato. Ele proporciona uma imersão muito profunda, né, na história, naquele ambiente, no ambiente que ele cria. Ele atrai a gente de uma maneira hipnótica, aquele ambiente de medo. A gente começa a também viver o medo iminente que tá. E é o medo de uma coisa que a gente não conhece. Por isso que eu acho que a descrição só é apresentada no final, porque tanto faz a maneira como eles fossem. Eles podiam ser pequenos animaizinhos rosas e bonitinhos que eles ainda iam causar medo. Esse medo que para um livro lançado em plena Guerra Fria, 1985, pós-crise dos mísseis em Cuba, era um medo totalmente contemporâneo que qualquer leitor que conheceu esse livro na época e votou no prêmio Hugo sabia muito bem como era esse medo, conhecia muito bem esse medo do desconhecido, de pensar, será que vai ter um inverno nuclear esse ano? Vocês sabem que essa ideia do desconhecido, eu acho que ela é muito, muito bem trabalhada com o jogo... Como que é o nome? Desculpa. O Free Play. O jogo livre. Ele é muito bem explorado na ideia do jogo livre. O jogo livre é assim. Quando o Ender tá na escola de guerra, eles têm um jogo que eles jogam individualmente, os alunos, que é o jogo livre. É como se fosse uma simulação. É como se fosse um jogo, hoje em dia, pensando num jogo sandbox. É um jogo que você tem uma abertura para fazer o que você quiser e tem, digamos, pequenas missõezinhas que você tem que cumprir. Ele é um jogo 2D, né? No estilo point and click. Você vai apontando na tela de toque e clicando e jogando. Não é de imersão, né? Sim. Daí o Ender chega num ponto desse jogo, ele obviamente ele alcança um ponto muito avançado que, pelo que se diz no livro, ninguém nunca havia conseguido passar, porque não foi planejado para que se vencesse. Era um ponto planejado para frustrar o jogador, no caso, a criança que estivesse lá na escola de guerra. Algo muito parecido com o Kobayashi Maru da Starfleet de Star Trek. Exatamente, provavelmente deve ter tido alguma influência. Mas, e assim como o Capitão Kirk, o Ender trapaceia. Essa parte do jogo que ele chega é uma parte em que ele encontra um gigante, é um mundo de fantasia, né, onde ele tá, e esse gigante que ele encontra oferece pra ele uma escolha. São 2 bebidas, sempre diferentes, uma borbulhante, o tipo da bebida sempre muda das duas. São sempre 2. Mas, invariavelmente, qualquer uma das 2 bebidas que eles... Sempre 2, e invariavelmente qualquer uma que ele escolha beber, mata ele. Porque o jogo não foi feito pra ser vencido. O que acontece é que o Ender, ele ultrapassa a ideia do jogo. A ideia do jogo é que o jogador opte e perca. O jogo não envolve violência, mas como ele é um sandbox, ou seja, um jogo onde você pode fazer virtualmente tudo que você queira, o Ender, ele incute essa ideia da violência que tá tão presente na obra toda, dentro do jogo livre. Então ele mata o gigante. Ele ataca o olho do gigante, fura o olho do gigante, o
gigante cai morto. Inclusive o pessoal da escola de guerra não entende bem o que aconteceu, porque o jogo não foi programado pra isso. Então o jogo, a partir daí o jogo está se autoprogramando. Ele entrou na Matrix. Sim, ele tá programando pra compensar os limites que o Ender tá superando. Ele vai começar a criar coisas a partir daí pra desafiar mais e mais o Ender. Então ele vai mudando esse cenário. Então ele fura o olho e progride no jogo. Quando ele sai lá da simulação, vai fazer as coisas dele. Quando ele volta, o lugar onde o corpo do gigante havia caído, tinha só o esqueleto do gigante. Quando ele volta novamente, já tinha uma vila construída nos esqueletos do gigante. O ponto é que em determinado momento desse jogo, na verdade no final desse jogo, ele vai encontrar uma sala, que é muito importante, que vai ser depois a chave para o final da história, né? A gente nem vai entrar muito nesse detalhe do final da história e nem do segredo dessa chave, porque isso é uma parte muito legal da experiência da leitura. Mas o que eu acho mais importante é que o jogo livre, ele mostra como o Ender, inevitavelmente ele acaba, e isso é uma coisa que ele se pune por isso, ele acaba sempre tomando uma atitude violenta quando necessário. Não só escolher a violência, como demonstrar a capacidade, digamos assim, de criar um caminho para o que ele quer, né? Se tem o A e tem o B, o Ender consegue fazer um C, nem que seja na porrada. Sim, não, é o que... Ou nem que seja na malandragem, como ele faz várias vezes na sala de batalha, né? Sim. Pois é, sala de batalha. Sala de batalha tem cenas extraordinárias, né, que gente? Aliás, eu acredito que a sala de batalha seja o trecho do livro, se passa um bom terço dele na escola de guerra, dentro das salas de batalha, seja a parte do livro que faz você ler e pensar, caramba, isso precisava virar um filme, né? Sim, todo o resto diz que não precisa, mas essa parte fala que ficaria legal. Essa parte grita por um filme, porque são cenas de ação. Vamos explicar basicamente pro ouvinte como são, muito resumidamente, as batalhas que servem para treinar os garotos que teoricamente vão virar comandantes da frota. Sim, na verdade elas servem para duas coisas, né? Para treinar esses garotos para uma batalha em gravidade zero, né? Na ausência de gravidade, e para treinar eles em táticas militares, porque são grupos de garotos que jogam dentro de um exército contra o outro exército, são vários exércitos, né? Mas sempre um contra o outro. E esses grupos de garotos se dividem em pelotões, e um comandante comanda os comandantes de pelotões que comandam os pelotões, ou seja, são formações militares. São 40 soldados por equipe, divididos em 8 equipes de 5 soldados cada uma, é isso? É, mais ou menos isso. As equipes utilizam um exoesqueleto, uma roupa que ajuda você a se mover, mas que congela quando você é acertado pela luz de um rifle do time adversário. Então você para de se mover, não pode mais jogar. Sim, mas congela em partes, né? Importante. Congela em partes. Você pode levar um tiro na perna. Quando você leva um no tronco, você está totalmente congelado. No final da batalha, o time vencedor é aquele que tiver pelo menos 5 homens descongelados inteiros que possam executar o ritual da vitória, que é 4 deles colocam seus capacetes nas arestas do portal por onde o time adversário entrou, e um desses 5 entra em sinal de vitória pelo portão do adversário. É uma sala cúbica, né? Sim. Eu imagino, retangular, supostamente cúbica, bem grande, com 2 portões bem no meio das paredes, no meio em ambos os ângulos. Nessas salas de combate que servem justamente para testar, para saber se os alunos ali, se os futuros militares têm estratégia ou não, vai ser que os superiores, o professor do Ender, o General Graff, vão começar a manipular o jogo para fazer com que o Ender, para testar a inteligência do Ender. Chega um ponto na história em que o Graff e o Major Anderson colocam o treinamento do Ender como líder de exército na escola de batalha nas mãos do computador. E o mesmo computador que, vale ressaltar, o mesmo computador que escaneia a mente dele para criar o jogo livre. Isso, e que conhece toda a mente dele, os medos dele e tudo mais. O computador começa a pesar em cima dele
no nível de máquina mesmo. Ele começa a tentar, o computador se dispõe a descobrir onde estão os limites do Ender. Só que ele não consegue. Ele não acha. Ele vai dando cada vez desafios crescentemente mais difíceis, quebrando regras como não poder lutar 2 vezes em dias seguidos. Chega uma hora que ele luta 2 batalhas seguidas no mesmo dia. Chega um ponto em que ele tem que enfrentar 2 exércitos ao mesmo tempo. E em todos os pontos, confirmando isso que o Arthur disse, que é a característica-chave do Ender, não importa como, de um jeito A, de um jeito B, ou forçando a parede para abrir um jeito C, o Ender, em cada situação, encontra uma maneira e sempre vence, que essa é a característica dele. E ele não só bater forte, mas é bater sempre. E ele sempre vence de maneira esmagadora. Ele não tem muita disputa. Assim. Tanto tem batalhas na Battles que ele vence de perfect. Ele vence sem ter nenhum soldado do exército dele congelado. Importante, além do fato do Ender sempre dar um jeito de se virar na situação, na sala de combate, na escola de batalha, é que conforme a narrativa vai se desenvolvendo, ele vai conhecendo outros personagens, outras crianças fodissimamente superdotadas também, e como o Thiago falou, que a frota provavelmente está procurando no mundo inteiro por pessoas capazes de comandarem a defesa na terceira invasão, é que vão surgindo muitos personagens importantes para a história que vão se desenvolvendo justamente na sala de combate. E aí a gente tem o desenvolvimento da estratégia do Alai, da malandragem do Bin e vários outros personagens que são da pontos Petra, importantes. que é a melhor atiradora. E isso tudo é focado normalmente na narrativa da sala de combate. Quer dizer, é de fato o coração da Battle School. Aliás, eles falam isso na narrativa, o coração da Battle School é o único tipo de relação social que eles possuem, né? Mesmo entre uma elite, porque são só as melhores crianças do mundo que são mandadas para a escola de guerra, é uma minoria absurda que entende que eles estão treinando o intelecto. Porque é o Ender e mais meia dúzia de alunos que entendem qual é que é a ideia. Os outros estão lá achando que é um jogo, estão lá usando as mesmas táticas de sempre, eles não estão progredindo. Os outros estão preocupados com o high score. Exatamente, eles não estão progredindo. A gente mencionou o Peter e a Valentine, né? Os 2 irmãos mais velhos do Ender, que são também fantasticamente inteligentes, geniais e capazes de tudo que o Ender é capaz, só que eles ficam na Terra. E durante a narrativa, volta e meia, aparece o Peter e a Valentine fazendo alguma coisa na Terra. E eles fazem algumas coisas do tipo, puta merda, olha só o que eles estão fazendo. Porque o Peter tem, acho que 6 anos a mais que o Ender. Tá valendo 4, né? Sim. Algo assim. 4 anos a mais. Ele tem 10 quando o Peter sai, quando o Ender sai. Isso. E a Valentine tem 8 ou 9. 2 anos de diferença de cada um. Mas o que eu acho é isso que eles fazem, essas coisas que eles fazem, vão refletir lá no final da narrativa. Isso é importante dizer. Mas que coisas são essas que eles fazem? Bom, eles começam a perceber que, como a gente mencionou, essa ficção científica dessa época, muito permeada pelo medo da Guerra Fria, por essa questão, o Peter e a Valentine percebem que quando a frota conseguir acabar com a guerra interestelar, as nações da Terra vão voltar a se digladiar. E aí eles percebem que, bom, se isso acontecer, o planeta vai voltar pro problema de guerra que tinha antes, ou seja, a Rússia vai invadir os Estados Unidos, que vai mandar míssil pro Japão, que vai atacar a China, que vai pegar não sei o quê. E aí o Peter começa por volta dos 11 anos, 10 anos, e a Valentine também 9, eles começam a perceber que eles deviam tentar coordenar ou dirigir a opinião pública e um tipo de debate para não ter esse perigo da guerra humana voltar quando a guerra espacial acabasse. E aí eles começam a entrar na internet de fato, nos fóruns de discussão, de política regional e tal, e fazer ali um trabalho viral, como personagens, como pseudônimos, né? Eles não entram como Peter e Valentine, porque afinal eles têm 10 e 8 anos, mas eles começam a de fato conseguir se inserir na sociedade da Terra, na sociedade que debate as questões políticas do planeta, e isso faz uma diferença enorme, tanto nos reflexos que vão ter na frota, especialmente no fim do livro, mais lá pro fim da guerra com os buggers, e mesmo no planeta, as coisas como as nações começam a se organizar e a pensar, bom, peraí, acho que a gente já não vai poder voltar a fazer uma guerra nuclear quando os buggers forem
extintos. Ou Eles criam eles dois forem- personagens com ideologias bem diferentes e usam esse diálogo entre esses dois críticos sociais como maneira de manipular a mídia a ponto de chegar deles se tornarem personalidades políticas internacionalmente reconhecidas, crianças, pré-adolescentes, só que crianças geniais. E eles utilizam os codinomes de Demóstenes para Valentine e Locke para Peter, respectivamente, um mais liberalista e um mais reacionário integralista. Não, respectivamente o mais integralista e reacionário e o mais liberal e legal. É verdade, que é o Locke, né? Exato. Sim. O Demóstenes o Demóstenes é o que o Peter seria se ele pudesse falar, e o Locke é o que a Valentine seria, só que eles só que eles bom, porque interpretam ao até contrário. isso eles trocaram pra... Que assim um meio que policia o outro, né? Eventualmente a narrativa progride e o Ender passa a ser treinado especificamente para liderar as tropas humanas contra a invasão dos insetos. E aí é que ele conhece um personagem muito interessante, que foi quem liderou as tropas humanas e venceu a segunda invasão, que é o Mazer Hakan. Que a segunda invasão no ponto do livro havia acontecido há mais de 100 anos, né? E o Mazer Hakan só estava vivo até então por conta da relatividade, né? Ele fica dentro de uma nave, ele ficou dentro de uma nave e o tempo passou no mundo, mas não passou muito para ele. O governo fez isso exatamente para que ele pudesse treinar o seu sucessor. E a gente vê como era desesperado mesmo o cenário, porque eles deixaram o Mazer Hakan perder toda a família, tudo de tudo, porque ele teve que ficar lá pra treinar o sucessor pra acabar com a guerra, né? E é muito interessante a relação do Mazer Hakan e do Ender, porque é a primeira vez no livro que você se depara com um personagem que é claramente tão foda quanto o Ender. É um personagem que tá ali, que realmente tá ali pra preparar o Ender pra guerra, pra comandar, pra ser o líder. Ele começa então a preparar os treinamentos do Ender e aí que o livro ruma pro final. No Brasil foram 2 edições de O Jogo do Exterminador e cada uma com uma tradução diferente. Eu li a primeira tradução do Norberto de Paula Lima. A segunda edição que você leu, a segunda publicação, é tradução de quem, Thiago? Tradução de Carlos Ângelo. Você tem alguma informação de o que mais o Norberto e o Carlos traduziram? Olha, pela pesquisa que eu fiz, o Norberto de Paula Lima, ele traduziu mais coisas. Aqui nesse site aqui do livreiro fala que ele traduziu mais o gênero esotérico. Tem um livro sobre cartomancia, outro livro que se chama Casos que Matam, o discurso sobre o método e princípios da filosofia, que chegou até a sair na coleção da Folha, aquela coleção de livros que mudaram o mundo. E o Carlos Ângelo é um tradutor de alguns outros livros de ficção científica. Ele traduziu o livro dos Tropas Estelares. Diz aqui no site da Devir, que foi a que publicou essa segunda tradução, que ele iria traduzir os outros, mas nem todos os livros que eles anunciaram chegou a ser traduzido. Ele parece ser um grande especialista em ficção científica. Só o Thiago leu essa tradução do Carlos Ângelo? Sim. Só, aparentemente. O que você achou, Thiago, da tradução do Carlos Ângelo? Você que foi o único leitor dela nesse círculo aqui? Olha, eu gostei muito, viu? Com muita fluência. E quando a gente começou a fazer essa discussão aqui, percebi que alguns termos, né, que ele refez a tradução de alguns termos, eu achei que eles foram mais adequados do que a da primeira tradução. Tem até uma entrevista dele no Terra Magazine, onde ele explica melhor por que a maneira como ele escolheu fazer a tradução de alguns termos, e vai estar no link vai do podcast. link vai estar na postagem. Eu tenho uma pergunta. Quando tu lia essa tradução, toda vez que eles falavam sobre os inimigos e aparecia a palavra abelhudo, qual que era a tua sensação? Essa é uma pergunta cabível, cara, porque é um ponto complicado, no mínimo, eu acho, dessa tradução nova do Carlos Porque, bicho, Ângelo. eu não consigo imaginar eu lendo um texto tão ameaçador, pesado e sério, com inimigos tão mortais e milenares, que se chamam abelhudos. Porque no inglês
São os buggers, que tem uma série de implicações que vai desde inseto até miserável, vai todo tipo de conotação ruim pode cair nessa palavra bugger, mas que tem a ideia de inseto, principalmente com o que você vai conhecer do formato dos inimigos, dos alienígenas no final do livro. Então veja bem, dois aspectos a respeito disso. Primeiro que eu comecei a ler o livro, a maneira com que eu entrei na narrativa foi pensando como o Ender, visão dele, então eu achei natural ler Abelhudo como se fosse realmente um apelido que as crianças, digamos assim, pessoas mais jovens, né, chamam e que daí acabou pegando entre toda a população. Como se fosse mesmo um apelido por alguma coisa, um monstro, uma coisa assustadora que não pode ser nomeada. Então virou Abelhudos. Depois que a gente fez essa pesquisa e descobriu, né, que o nome em inglês buggers quer dizer, tem vários significados, eu não acho tão ruim que seja abelhudo, justamente porque abelhudo parece ser uma coisa que aqui pelo menos acaba sendo um adjetivo pejorativo, né? Claro que não tem a mesma potência de uma pessoa miserável, carrega em si sim uma carga potente. A primeira tradução do Norberto de Paula Lima traduz como insectum e no plural insecta. Nos outros livros da série do Ender, que acho que nem cabe muito a gente comentar aqui, mas é bom o ouvinte saber, além do Orador dos Mortos, há outros livros da história do Ender. Há mais 3. Você disse, Leandro, que no Ender in Exile o próprio Card passa a chamar os buggers de Formix, né? Exatamente. Aliás, eu vou dar um search aqui pra ver se aparece bugger, porque eu não lembro de ter visto. É porque se perde, com o passar do tempo na história do Ender, se perde a conotação negativa. Sim, e também eles são referidos nesse livro como os Formic, e essa época da história é referida como Formic War. Além da tradução, ambos os livros aqui no Brasil têm capas muito bonitas, são um desenho do Ender, assim, é um desenho dentro desse ambiente, né, da escola. E são duas capas muito bacanas, assim, é bem coerente com o livro, que eu comparei depois com algumas outras edições internacionais que tinham capas mais aleatórias. Então o cuidado, além da tradução, manteve-se na capa. O Brasil tem uma tradição de fazer capas bonitas para os livros, né? São bonitas as do Ender do Brasil? São desenhos, né? A primeira é o desenho do Ender, assim, ele tá até com uniforme. Na segunda, no Orador dos Mortos, já tem as árvores e tal. Os outros eu não olhei. No geral, a tradução do Norberto de Paula Lima também é muito boa, funciona muito bem, eu não senti nenhum problema com ela, e inclusive eu tive a oportunidade, antes de gravarmos esse podcast, quando eu fui reler o livro para gravarmos esse podcast, eu decidi que eu ia pegar o audiobook. E é um audiobook excelente, muito bom, eu recomendo, em inglês. E eu acompanhei o livro todo dessa vez em língua inglesa, no original. É muito bom, enfim, é o Scott Card escrevendo. Mas a tradução do Norberto de Paula Lima conseguiu trazer também, acho que assim como a do Carlos Ângelo, essa fluência da narrativa que dá essa sensação, não sei se vocês perceberam isso, mas até o Card comenta, e eu tinha sentido isso antes. O jogo do Exterminador e até o Orador dos Mortos tem uma fluência de teatro, onde as descrições importam pouco ou quase nada. O que importam são as interações. Sim, com certeza. Vale dizer que o Orson Scott Card, ele começou a carreira como roteirista, como dramaturgo, como escritor de peças de teatro, na faculdade, isso. Ele conta isso na introdução dessa edição de 91 que eu tenho, da Thor Books, que deve ter na edição do Thiago, da Devir. Ele conta que ele não sabia o que fazer da vida, até que começou a escrever para as peças de teatro da faculdade, e aí ele percebeu, pronto, é isso que eu quero fazer. Orson Scott Card nasceu em 24 de agosto de 1951, tem 60 anos, está vivo. Nasceu em Richland, Washington e reside em Greensboro, North Carolina. Vivo e produzindo alucinadamente, né? Escrevendo, assim, ano sim, ano não, tá saindo alguma coisa dele e produz pra tudo que é lado, não só pra literatura, né? Eu acho que até mais do que outros autores, o Orson Scott Card é um caso em que a vida pessoal dele traz uma chave de leitura muito interessante para a obra, vocês não acham? Eu não tenho nenhum conhecimento político suficiente para poder afirmar alguma coisa diferente.
Eu tô pensando aqui se... Porque, de fato, a narrativa dele de fato, a narrativa dele é militarista, mas ele não me parece um republicano escrevendo, sinceramente. Eu ia dizer isso. Ele, sinceramente, não me parece que influencie, ou pelo menos não influencie negativamente a narrativa dele, a ficção dele, a menos, é óbvio, que eu seja uma porra de um conservador. Porque, por exemplo, o Orador dos Mortos, mas ele me parece que foge demais. É que não é o assunto abordado aqui, mas ele me parece que foge demais de um conceito republicano, por exemplo. Sim, o Orador dos Mortos é outra história, né? No caso do Orador, de fato, não se enquadraria mesmo. Mas ele traz isso no final do Ender's Game, né? Eu acho que ele é muito curioso, é muito parecido com o Nelson Rodrigues, né? Que é um autor que sempre se colocou publicamente como reacionário, como defensor da ditadura e que é profundamente evolucionário na sua obra, né? Eu até diria que o Card, ele, por mais republicano e mormon que seja, ele... Nos textos que eu li dele, eu li algumas coisas já, inclusive fora do universo do Ender. Pera um pouquinho, gente. É importante citar uma coisa aqui que é o seguinte, caros ouvintes. Embora eu tenha várias críticas contra a filosofia de governo norte-americana dos republicanos, ninguém aqui tem nada contra pessoas da religião mormon, tá? A gente não tá colocando que ser republicano e mormon estão no mesmo patamar, tá? Isso é importante de se distinguir. E é importante sempre lembrar que republicano e democrata só tem diferença em imposto, hein? Não faz diferença nenhuma no filme. Exatamente. só muda o tamanho dos impostos. Tu começou falando que acha que fica evidente ou que é influente na narrativa, no texto dele, essa questão, mas não sei se me parece tanto. Ele me parece muito mais... Por mais, como o Arthur falou, por mais que, obviamente, no Ender's Game tenha a questão militarista como cenário, as questões que ele, como escritor, consegue tratar, e tratar muito bem, muito sutilmente, elas meio que transcendem qualquer posicionamento, ou não qualquer, mas transcendem, de certa forma, posicionamentos políticos ou até religiosos. A religião entra muito perifericamente nessa história toda do Ender's Game. Sim. Uma coisa que ele comenta sobre a composição do Ender's Game é que algo que influenciou muito ele foi que quando ele tinha 16 anos, o irmão dele, Bill Card, foi servir o exército em 1967, Guerra do Vietnã. Quando ele voltou, ele contou histórias terríveis sobre o treinamento dos cadetes e a formação dos soldados, que era um treinamento, segundo ele, voltado para quebrar a força de vontade do soldado, para tornar ele algo sem iniciativa própria. E ele fala que isso é legal, que ele comenta, quando ele teve que servir o exército, ele não tinha medo da morte, porque ele sabia que alguém que datilografava de 80 a 100 palavras por minuto nunca ia ser mandado pro front. Sim. Ia ser colocado num escritório datilografando o dia inteiro. Então ele tinha medo do treinamento básico, porque ele era gordinho, fracote e pelo jeito um tremendo bunda mole que não aguentava uma flexão. E isso pra ele foi muito decisivo na ideia de como seria o treinamento do Ender, que é exatamente isso, né? Eles tentando quebrar a vontade do Ender e não conseguindo, por mais que tentem. E de acordo com o próprio Scott Card, logo que o livro ganhou o Hugo e o Nebula em 1985, o Hugo e o Nebula são os dois prêmios mais reconhecidos dos autores de fantasia e ficção científica, sendo que o Hugo é entregue por votação popular no encontro, na Worldcon, que é o encontro anual da Sociedade Norte-Americana de Ficção Científica, e o Nebula, que é a escolha dos autores da Associação Americana de Autores de Ficção Científica. Então é a aclamação pública e de seus pares. E logo que ele teve isso com o Jogo do Exterminador, é lógico que os estúdios de Hollywood caíram matando, né? Esse filme tá pra sair em 2013, né? Sim, ele tá agora já em produção. Na verdade tá em pós-produção já. E ele... Oxe! O diretor que tá incumbido, na verdade, diretor e roteirista, um cara chamado Gavin Hood. O pessoal vai torcer bastante o nariz porque ele fez o Wolverine, o X-Men Origins Wolverine, que é um filme tenebrosamente ruim. Mas, é um filme um pouquinho antes de fazer, esse filme é de 2009, em 2005 ele havia ganhado o Oscar de melhor filme estrangeiro por Tsotsi, que é um filme, acho que que ninguém aqui assistiu. É um filme sul-africano.
E ele, quer dizer, ruim ele não é, né? Mas o problema é que o único exemplo dele trabalhando com bastante dinheiro e com uma superprodução foi tenebroso, né? Quem são os atores, Arthur? Sim. O Coronel Graff é o Harrison Ford, o Mazer Hackan é o Ben Kingsley. Começamos bem, vai galera. Começamos bem. Eu tô falando só os atores mais legais primeiro. A Valentine é a Abigail Breslin. O Peter é um cara que eu não conheço. O cara que você não conhece chamado... É Jimmy Jack Pinchak. Não sei, mas ele tem o nome do caralho. Gostei também. Olha só, o Major Anderson virou uma mulher no filme. Tudo bem. Porque não se fala se ele é homem. E não faz diferença. Então, mas é a Viola Davis, que é uma atriz excelente, né? Acho que vale comentar aqui, antes de falar do Ender, vale comentar da Petra, que também é uma atriz muito, muito interessante, que é a Hailey Steinfeld, que foi indicada ao Oscar de coadjuvante pelo remake do Bravura Indômita. A melhor coisa do filme, inclusive. O ator, e quem é que faz o Ender? O Ender é o Asa Butterfield, que é o menininho que fez o Hugo. Hugo Cabret. Que idade tem esse garoto? Ele nasceu em 97, façam as contas. Tem 15 anos. 15? Mas o filme já tá em pós-produção, né? Pois é, Cara de 12. É interessante isso, porque essa história do filme, o ouvinte pode pensar, mas peraí, vocês disseram que os estúdios foram atrás dele logo que o livro saiu e o filme só vai sair agora? Pois é, esse filme teve uma história comprida, prolongada e cansativa, onde o Scott Card muito corretamente brigou quanto ele pôde, brigou qual o seu protagonista Ender Wiggin, por um direito do qual ele não queria abrir mão pra estúdio nenhum, que era o de que Ender Wiggin não podia ser um adolescente no filme, ele tinha que ser uma criança, porque todos os estúdios de Hollywood queriam que ele fosse um adolescente, porque aí ele poderia ter o quê? Um par romântico! Eles iam colocar o Tom Welling do Smallville pra fazer ele. 35 anos fazendo um garoto de 15. Isso. Então assim, eu acho que eu não consigo imaginar nada mais destrutivo pra essa obra do que um romance. Sim, com certeza. E o Scott Card, ele propôs isso, que tinha que ser uma criança, tinha que ter no máximo 12 anos, menos de 12 anos se possível, ele falou, por dois motivos. Primeiro, os alunos da Battle School eram garotos superdotados, gênios. Eles só acreditariam naquilo que os adultos dizem pra eles se eles fossem crianças. Eles, adolescentes, já não cairiam mais na conversa que o Graff e o Anderson dizem pra eles, de que o que importa é o jogo e tudo mais. E o segundo motivo é que o Scott Card disse, sendo um protagonista com 12 anos ou menos, Hollywood esbarraria no código de ética e eu não precisaria me preocupar porque eles não iam poder pôr romance mesmo. Sim, exatamente. E ele teve essa briga enorme que foi com um monte de estúdios até finalmente agora, né? Parece que sair em 2013 o jogo do Exterminador. Parece que o orçamento foi bem generoso. O Scott Card fala no audiobook em algo em torno de 120 milhões. Sim, mas eu ainda tenho medo. E isso fazendo paralelo com outros filmes, isso dá o orçamento do quê, por exemplo? Não é grande coisa pra um filme de sci-fi, é bem da verdade, viu? Não, pro Ender's Game é mais do que dá o pra você não tem exatamente isso que eu ia falar. Não tem. Você vai gastar desses 120 milhões, você vai gastar 80 pra fazer as cenas da Battle School e 40 pro filme inteiro. Eu acho, pelo menos, que o grande trabalho ali de gasto vai ser as cenas de luta em gravidade zero. Apesar de que hoje em dia, Silicon Graphics faz um Boeing pousar dentro do metrô de Nova York. Quanto foi o orçamento? Os 120 milhões? Card fala em algo próximo de 120 milhões no audiobook. Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith teve 113 milhões de orçamento. Dá pra fazer um tremendo filme em termos de... Dá pra fazer um filmaço. Em termos de... É só chamar o Peter Jackson, né? Não tem erro, né? Toque de Midas. Mas o legal também do filme é que o roteiro, o screenplay, é do próprio Scott Card. Não. Foi sim, ele diz isso no audiobook, que ele trabalhou nesse screenplay por muito tempo e que ele acabou resolvendo usando elementos do Ender's Shadow pra fechar o roteiro. Mas ele pode até... Esse audiobook, só que tem o seguinte também, muita água rola debaixo da ponte, né? Esse audiobook que eu ouvi é de 2005. Ele pode até ter ajudado no roteiro, mas ele não assina, não. Pelo menos pela parte do IMDb. Não. Ele diz até que é claro, inclusive é aí que ele fala a cifra. Ele diz, claro que o estúdio não ia investir 120 milhões de dólares no roteiro de um autor que está escrevendo o seu primeiro roteiro de cinema. Falou, claro que outros escritores vão mexer e que muito provavelmente vai mudar muita coisa do meu roteiro. Mas ele falou, a emoção que eu queria pôr, que você sente lendo Ender's Game, tá lá.
bem, com isso chegamos ao final da terceira edição do Cego em Tiroteio, seu podcast quinzenal de literatura. Eu quero agradecer novamente a presença dos nossos ilustríssimos participantes e pedir para que façam seus jabás e digam onde podem ser encontrados na internet. Arthur Malaspina. Bom, vocês vão me encontrar novamente no Puxa Cachorra, puxacachorra.com.br e no Ran Tirou Primeiro, que eventualmente será atualizado. rantirouprimeiro.blogspot.com. Eventualmente. Leandro Durazo. Pois sim. Eu posso ser encontrado usualmente no meu quarto, eu não costumo sair muito, ou em miseramesa.blogspot.com. Tem aí sua periodicidade aperiódica. Ah, também, junto com o Thiago e com o Maurício Eire, um amigo nosso, escrevemos no Clube. Os caras do Clube, que escrevem no blog oscarasdoclube.blogspot.com. todas as segundas, quartas e sextas. Thiago Augusto. Vocês podem me encontrar no blog todomundomente.blogspot.com com conteúdo crítico sobre filmes, música, livros e etc. É isso aí, qualquer crítica, sugestão, comentário ou correção de qualquer bobagem que a gente tenha dito, você pode enviar para o e-mail cegoemtiroteio@cegoemtiroteio.com ou deixar o seu comentário na postagem do podcast. E para você que gosta de chegar de leitura feita, o próximo programa será sobre o conto O Imortal, do autor argentino Jorge Luiz Borges. Só que dessa vez você não vai ter que ir atrás do conto, pois gentilmente cedido pela editora Companhia das Letras, ele será publicado nesta semana no blog cegoemtiroteio.com. Nós agradecemos a presença de todos os ouvintes. Eu sou o Vitor Caparica, o Cego em Tiroteio, e até o próximo programa. Então a ordem vai ser eu, Arthur, Leandro, Thiago. Eu sou o Vitor Caparica. Eu sou Arthur Malaspina. Ah, porra, não... Caralho. Puta. Foi mal, é que eu não sei quem sou, né? O Durazo correu, meteu a mão na carteira, puxou o RG correndo, tá ligado?